22 anos atrás, quando eu comecei, era muito difícil trabalhar com doenças raras. Às vezes eu chegava em casa e falava, isso vai ser impossível. Hoje mudou muito com relação à consciência, entendimento dos governos sobre o que é uma doença rara, políticas públicas, né? Hoje nós temos resoluções da Anvisa, nós temos uma política de doenças raras, né? Nós temos centros de referências muito bem estabelecidos, reconhecidos pelo governo, nós temos um número gigantesco de médicos que são muito capazes de fazer diagnóstico e tratar esses pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral! Hoje vamos falar sobre como transformar a ciência de ponta em acesso real para doenças raras com velocidade, responsabilidade e foco no paciente, que é o que mais importa. Vocês sabem disso? Que agora, em maio deste ano, 2025, a OMS aprovou a primeira resolução que coloca as doenças raras como prioridade global, reconhecendo mais de 300 milhões de pessoas afetadas no mundo por mais de 7 mil condições, muitas iniciando lá na infância. No Brasil, o Ministério da Saúde estima cerca de 3 milhões de pessoas com condições raras. A rede do SUS conta hoje com 36 serviços em 15 estados e o Ministério reporta a publicação de 62 documentos oficiais, incluindo o que a gente chama das PCDTs e diretrizes para orientar o diagnóstico e cuidado. E o nosso convidado é alguém que é bastante especialista nesse assunto, que é o Edson Paixão, General Manager da Madison Pharma para Brasil, região andina, América Central e Caribe. Ele que tem mais de 30 anos de indústria. Ele vai falar um pouquinho da história dele dedicados a raras e um histórico de montar operações do zero em múltiplos países. Eu acho isso muito interessante trazer esse tipo de experiência. Nós vamos falar de acesso. Ele vai contar um pouquinho de plataforma e parceria multirregional, liderança, diversidade e inclusão. Olha, tem muita coisa pra gente tratar nesse episódio aqui. Eu quero então, antes de mais nada, dizer bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Paulo. Grande prazer estar aqui com você e com a tua audiência para poder falar de um tema que eu sou apaixonado, doenças raras. Boa, Edson. Então vou começar já com você é apaixonado. O que te move hoje em doenças raras em uma frase? Propósito. É? Salvar vidas, é. Quando você entrou, Edson, era o que você pensava, assim? Porque eu não sei se você tem esse sentimento, você que tá há tanto tempo, mas é engraçado, a indústria farmacêutica tinha algumas coisas que, pra quem trabalha na indústria da saúde, sente, né? Então, assim, você tem uma separação clara do que é pharma e do que é devices. E dentro da pharma, você tem uma separação clara, aí você tem lá os que a gente chama dos OTCs, dos prescrições, e aí você tem uma categoria que parece que é doenças raras, que entra como uma categoria diferente, né? Você sente isso? Por que você vê que isso acontece, Edson? Sinto isso muito, porque tem uma grande inversão, Paulo. Na verdade, quando você trabalha com doenças raras, quando você trabalha com diabetes, todo mundo conhece a doença e você tem qualquer produto para o diabetes, uma insulina, seja lá qual for ela, qual for a terapia, você tem os concorrentes e você briga num outro contexto. Você briga por promoção de marca, por eficácia, você está competindo um produto contra o outro, né? A gente olha nesses mercados de anti-inflamatório, antibióticos. Quando a gente fala de doenças raras, é algo totalmente inverso, né? Porque, em grande parte, os médicos não conhecem as doenças, os profissionais de saúde não conseguem reconhecer aquele paciente. Então, são doenças que realmente são muito negligenciadas por falta de conhecimento, em sua grande maioria. E isso inverte absolutamente tudo, na dinâmica, então é bem diferente. E você fala de falta de conhecimento, aqui a gente tá falando, acho que de qualquer stakeholder, né? Qualquer. Tanto do órgão público, médicos, da própria família, paciente, nós, da própria indústria, né, Edson? É inacreditável isso, né? Exatamente, é bem difícil, é bem desafiador, na verdade. Né? Agora, na sua trajetória, eu tava dando uma olhada, Sanofi, Genzyme, Vertex, Ultragenyx, a Madison Pharma agora, sim, você passou por diversas culturas de diversos locais. Eu queria começar por aí primeiro, como que é trabalhar com tanta cultura diferente, porque são empresas de países diferentes, e agora você tá trabalhando numa empresa que tem uma característica específica, né? Então, assim, o fundador é o dono e CEO, e não é americana, também não é o que a gente tá acostumado com uma francesa, né? Ela é um pouquinho diferente. Me fala um pouquinho primeiro dessa sua experiência em trabalhar em diversas culturas e como é que tá sendo agora. Bom,
Trabalhar dentro desse escopo, né, multinacionais na América Latina é sempre desafiador, né? Porque a América Latina, no geral, quando você ingressa nessas empresas, é um ambiente totalmente desconhecido para eles, né? São bem diferentes, obviamente, né? Quando você lida com o americano é muito literal, prático, né? Então, ele é muito orientado a resultados e é aquilo. Você dá o desafio, geralmente ele discute, ele te pergunta, mas ele aceita. O francês é totalmente diferente. O francês ele tem um jeito cultural que parece ser sarcástico, mas não é. Tenho muitos amigos franceses hoje, são grandes amigos. É mais desafiador e no caso da Sanofi era muito revenue-oriented, tinha um controle muito forte da parte financeira, né? Falava-se de pacientes, mas não num contexto tão forte quanto outras empresas, né? E trabalhar na Medison, a Medison israelense, posso te dizer que dentre todos os que eu trabalhei, embora a minha chefe atual seja americana, né? Uma pessoa que eu conheço bem, com todos esses aspectos do americano, apesar de estarmos na Medison, mas lidar com os israelenses tem sido a coisa mais espetacular. Talvez a grata surpresa nessa fase da minha vida profissional, porque em parte eles são extremamente parecidos conosco, são muito alegres, abraçam, beijo, conversa, é muito transparente, são bastante diretos, cuidam de você assim de uma forma que eu nunca vi. Eles têm muito cuidado, assim, muita preocupação, mas são orientados ao negócio, né? São muito bem organizados e extremamente inteligentes. Acho que eu nunca trabalhei com um povo tão inteligente. Que legal. Eu vi lá nas fotos, é engraçado, Edson, a gente vê a foto assim do fundador tá na foto, indo visitar as regiões. Como que tá sendo essa experiência de você ter contato com o dono, é o pai do negócio? Que é diferente do executivo, né? Diferente. O Meir Jacobsen é um cara muito inspirador, né? Eu passei por empresas como... Posso dizer que para mim foram marcantes a Genzyme com o Henry Timir, que foi o fundador e o CEO, talvez o CEO que mais sentou numa cadeira por muito tempo, né? Em Haras, uma pessoa inspiradora que eu tive o privilégio de conhecer, já faleceu. Tive o privilégio de trabalhar na Ultragenics com o Emil Kax, que é um médico, o pai das mucopolissacaridoses que a gente fala, né? Porque ele que desenvolveu basicamente todas as terapias e tá próximo de uma pessoa dessa... E o Meir agora, né, que fundou a Medison com o propósito de estar onde a maioria das empresas não podem estar ou não querem estar, né, que é a região dos países em desenvolvimento, emerging markets que eles chamam, cada um denomina de uma forma, né. Tem uma coisa em comum nessas pessoas, Paulo, que eu digo, que é a humildade. Eles são muito humildes. O Meir é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente capaz, inteligente, mas de uma simplicidade assombrosa, assim. Uma pessoa que você tem... total liberdade, às vezes até esquece que ele é o fundador da empresa. Tive com ele recentemente, né? E da mesma maneira foi com o Emil Kax também, o fundador da Ultragenics, né? E o Henry Timir. Você sente totalmente à vontade ao lado dessas pessoas, né? E eles vêm realmente por prazer na operação, não vêm para, sabe, naquele clichê de que eu sou o CEO, vou aparecer lá no escritório para tirar foto. Não, eles vêm, se interessam por você, sabem, perguntam da nossa vida, dos filhos, como está seu filho. Então, coisas assim que realmente são marcantes. Agora eu queria entender, né, essa sua experiência, que você diria o que você mais aprendeu, né? Porque você montar uma operação do zero, né? Vamos falar da Medison, 2 anos aqui no Brasil, é isso, Edson? Me corrija aqui. 2 anos e meio, né, quase. 2 anos e meio aqui no Brasil. Como que é, assim, ter essa experiência? O que você aprende ao montar uma operação do zero? Paulo, eu te digo que eu tive o privilégio de fazer 3 startups do Brasil, né? Da Vertex, a Ultragenics e agora a Medison. 3 situações totalmente diferentes e modelos diferentes, né? Por exemplo, quando eu fiz a startup da Vertex em 2015, não existiam algumas resoluções da Anvisa, né? Algumas coisas que isentavam você de ter algumas estruturas, então investi muito mais e tomou mais tempo. A Ultragenics foi um modelo híbrido, né? Primeiro a gente utilizou um distribuidor no Brasil para fazer a submissão regulatória e depois aos poucos eu fui estruturando a operação, né? E na Medison, parecido com o que foi feito na Vertex, né? Basicamente eu busquei uma empresa de interesse, uma empresa que fosse, né, não tivesse nenhum liability, né, nenhum problema e adquirimos essa empresa, né? Fizemos uma aquisição dessa organização. Mas por trás disso exige muito trabalho, muitas reuniões com advogados, muito due diligence, né? Muita investigação para entender que você está dando o passo certo.
mas foram tempos e realidades totalmente diferentes. Sem dúvida alguma, a Madison foi a mais rápida de todas que eu pude implementar até hoje. Mas por algum motivo específico? Sua experiência era maior ou não? É menos burocrático? A experiência, né? Porque eu já fui logo no lugar onde eu sabia, onde as empresas já eram certas, né? Que eu não teria problemas. Esse foi o primeiro. O segundo, porque eu já tinha a resolução 205, né? Que acelerava registro, que me dispensa de ter um laboratório de controle de qualidade, que eu não tinha lá atrás, né? E essa resolução de transferência de registro também, que não existia antes de 2017, né? Então, tudo isso ficou mais fácil e o poderio financeiro de adquirir uma empresa que na Ultragenics eu não tinha, né? Na Ultragenics eu tive que entrar no modelo híbrido e depois estruturar a empresa e fazer essa migração dos registros em nosso nome, né? Então levou aí pelo menos uns 3 anos. Claro que eu comecei a operar desde o dia 0 na Ultragenics. A Vertex talvez que demorou mais. Mas na Madison eu consegui consolidar as duas realidades em uma só. Nós fechamos a compra e aquisição em julho do ano passado e em novembro já estamos fazendo a submissão regulatória do nosso primeiro produto. Né? Então isso foi realmente para mim um marco, né? E já temos esse produto aprovado no mercado brasileiro, preço aprovado, né? E já existem pacientes sendo tratados, pela terapia. Isso que eu acho que no final do dia é isso, é você acelerar ao máximo para o paciente. Quando eu olho dessas 3 realidades que eu vivi, sem dúvida a Madison foi a mais rápida. E me corrija se eu estou errado, Edson. Eu imagino que quando você está fazendo, que nem uma startup, operação do zero, como é que conquista as pessoas para vir trabalhar numa empresa que elas não conhecem? Essa é a parte difícil. Como é que você traz talento? Hoje todo mundo fala Vertex, todo mundo sabe o que é Vertex. Mas quando eu chegava, conversava com alguém, olha, eu tô na Vertex, ninguém nem sabia o que era. Apesar de lá nos Estados Unidos ela ser uma empresa grande já naquele momento. Ultragenics, então, nem se fala. E Madison, mesma coisa, né? Então, hoje o que eu vejo é assim, Paulo, é muito por mim, né? Porque como eu sou uma pessoa, talvez dentro do meu mercado, é um mercado pequeno, né? Eu conheço muitas pessoas, as pessoas observam que eu estou fazendo uma movimentação dessa, eles ficam curiosos e me perguntam, o que é a Madison, né? Na Colômbia, por exemplo, quando eu fui lá contratar na Colômbia, né? Claro, as pessoas que me conheciam na Colômbia se aproximaram, o que é a Madison? Me explica. No final, eu quero trabalhar aí, poxa, tenho interesse. Então, até você consolidar o nome da empresa, principalmente quando ela não é conhecida, toma tempo. Mas muito está associado às pessoas, né, às figuras. Não somente eu. Na minha equipe eu tenho a Leia Carneiro, que também é muito experiente em doenças raras, o Rogério Aquaroli, outras pessoas que têm experiência, que são conhecidas no mercado, né? Isso acaba sendo uma força para atrair talentos. E até curioso isso que você estava falando, Edson, porque eu fiquei até na curiosidade de entender aqui. No Brasil é uma coisa, né? E nos outros países, como é que você faz para atrair talentos? Tem muita conversa com o governo local, é um trabalho de muito mais relações governamentais do que recrutamento e seleção? Como que é isso, Edson? Depende do país, né? Colômbia, puramente como o Brasil, recrutamento e seleção, é um país repleto de muitos talentos. Estou pegando o exemplo da Colômbia, mas eu tenho uma operação na República Dominicana, que é diferente. República Dominicana e claro, Colômbia, tal qual o Brasil, esse acercamento com as autoridades é mais difícil, né? Porque é um país maior, então existe uma distância, né, nisso. Então, você tem mais esforço. Mas num país menor como a República Dominicana, é mais acessível, né? Você tem um acesso mais fácil a essas autoridades. Mas ainda assim, a gente usa do network. Então você fala, poxa, você nunca navegou ali. Eu, para minha felicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar no Caribe lá no passado, né? Na época da Genzyme, então tinha algumas pessoas que a gente traz como pilar, né, como a base da estrutura, né? Então, na República Dominicana eu já tenho uma pessoa que trabalha para mim, que trabalhou comigo, obviamente, na Genzyme, na Sanofi. E essa pessoa, obviamente, se encarrega depois de buscar os talentos localmente, né? Então, a gente coloca uma pessoa bastante conhecida naquele mercado, na operação, para aquela pessoa também servir como uma atração de talentos junto com a marca Madison também, né? Divulgar, fazer esse trabalho institucional. Mas o trabalho institucional, com certeza, ele é feito, respondendo aí também a parte da tua pergunta, né, com as autoridades sanitárias, né, com as entidades de governo, com as associações de pacientes, enfim, todos esses, vamos dizer, os stakeholders, né, que fazem parte da jornada do paciente, né. Basicamente, é uma grande moeda de confiança que as pessoas têm no Edson. O que o Edson tem de diferente que as pessoas querem vir trabalhar com ele, Edson? Difícil falar sobre mim mesmo. Mas eu vou te dizer o que dizem a meu respeito, né? Que eu já escutei, né? Que eu sou uma pessoa carismática, que eu sou uma pessoa que eu não defendo liturgias, Paulo, sou anti-liturgias, né? Apesar de gostar de CGM, né? Não vou ser hipócrita aqui dizer que é uma delícia você estar numa posição de liderança.
Mas eu sempre fiz muito bom uso disso e com muita parcimônia, né? Nunca deixei que isso subisse na minha cabeça. E as pessoas reconhecem isso. E as equipes que eu liderei, basicamente, em toda a minha vida, minha primeira oportunidade foi na Genzyme de liderar uma equipe. Eu sempre tentei inspirar essas pessoas e estar com eles nos momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos de vitória, de celebração, eu quero que eles sejam os campeões, que eles realmente recebam os troféus. Eu talvez não queira jamais quis ser protagonista nisso. Mas nos momentos de dificuldade eu sempre procurei estar presente, né? E ajudando, estendendo a mão mesmo, nunca julgando, né? Então isso talvez me transformou como uma pessoa que muitos gostam de trabalhar. Nem todos, né? Não são uma unanimidade, né? Tem deles que não se adaptaram, mas a grande maioria, sim. Já que você está falando aí de pessoas, eu queria tocar no assunto diversidade e inclusão, que é algo que você advoga bastante, Edson. A gente vê nas redes sociais. Primeiro, como um dos poucos, você mesmo falou, um dos poucas pessoas da raça preta que é General Manager, mas você também falou de advogar a favor do gênero feminino, do etarismo também. Qual que é o impacto dessas políticas? Eu queria primeiro começar com você, que você sentiu, né? Porque diversidade e inclusão é uma coisa que a gente está escutando recentemente, apesar da gente falar da importância disso, mas que a gente vê aplicado mesmo, a discussão em pauta. É assim, faz pouco tempo que isso aconteceu. Eu queria dizer primeiro pra você, qual que foi o impacto disso pro Edson? Sim, pra mim foi talvez a grande prova, né? Porque você tem várias formas de conhecer algo, né? Você escutar, você ler e você viver. O que eu vivi na Ultragenyx, pra mim, foi o grande exemplo do que a diversidade é capaz de fazer. Eu estruturei a Ultragenyx com o princípio de, primeiro, contratar pessoas que, grande maioria delas, desempregadas. A maioria delas, 1 ano desempregado, 6 meses, 2 anos. Por alguma razão, Edson? Porque essas pessoas, primeiro, né, parte deles eram 45, 50 a mais, ou quase chegando nos 50, né, grande parte deles. Segundo, que até que eu escutei de alguns headhunters, essa pessoa tá muito, já é old fashion, você vai contratar essa pessoa? A old fashion hoje é a presidente da empresa, só pra você ter uma ideia, da Ultragenyx, a atual presidente da Ultragenyx. Eu entendi que se eu desse oportunidade para essas pessoas, né, que se sentiam menosprezadas pelo mercado de alguma maneira e desse esse voto de confiança, poxa, vem trabalhar comigo e aqui eu confio em você, eu sei o quanto você é capaz, eu tinha certeza que eles poderiam desempenhar um grande trabalho. Todos. Eu posso te dizer que 95% deles estavam desempregados quando eu tive a oportunidade de conversar com cada um deles. E a Ultragenyx talvez foi a história mais bem-sucedida que eu tive em toda a minha carreira profissional, porque em 2 anos e 7 meses nós conseguimos incorporar a primeira terapia no SUS, que é muito difícil incorporar um medicamento para doenças raras no SUS. E depois de algum tempo nós incorporamos a segunda terapia e com uma equipe extremamente sólida, funcionando muito bem. Ninguém conhecia a Ultragenyx. Depois de pouco tempo, a classe médica sabia que era Ultragenyx, Ministério da Saúde, Anvisa. Passamos a ser conhecidos naquele momento. E tudo isso por conta da diversidade, porque ali eu tinha, a maioria dos meus diretores eram mulheres, 50 a mais, tivemos um PCD, LGBTQIAP+, de tudo. E era muito bonito de ver como essas pessoas trabalhavam bem. E melhor, né? Quando você dá oportunidade para as pessoas. Estão passando por alguns filtros, então talvez essa foi a experiência mais expressiva que eu tive na minha vida, que me fez acreditar que a diversidade realmente é um fator assim, preponderante para o sucesso. Eu digo categoricamente, né, as 3 linhas que eu defendo muito são mulheres em posições de liderança mesmo. Quis muito o General Manager que me substituísse no momento que eu saísse da Ultragenyx fosse uma mulher. Nós temos uma mulher lá no poder. As oportunidades que eu tive de trabalhar tanto na Genzyme quanto na Vertex, né, e na Ultragenyx eu cito aqui, e hoje na Madison também, a maioria dos diretores são mulheres que são muito inteligentes. Eu falo isso, meus amigos falam, eu sou um admirador das mulheres nessas posições, porque elas são extremamente inteligentes. Obviamente, ajudo muito também, sou parte do Instituto Pactuar, eu sou um dos cofundadores e o Pactuar tem como missão alavancar negros, né, as pessoas pretas e negros que estão em posições de gerência média para que se tornem executivos, diretores, CEOs, presidentes de organizações. Tem muita gente capaz aí também nesse recorte social. Edson, quando as pessoas acham que te olham, falam assim, mas o Edson, apesar da raça dele, chegou onde chegou. Você sentiu alguma coisa nessa sua trajetória? Sente até hoje questionamentos? Como é que tá hoje esse tipo de preconceito, vamos dizer assim? Hoje, obviamente, né, Paulo, na posição que eu ocupo,
Se ele existe, ele é absolutamente velado. Mas não sinto. Já senti muito no passado, muito. Principalmente quando eu entrei na indústria farmacêutica. Eu sempre fui muito inocente com essa visão, porque eu cresci na Zona Leste de São Paulo, tinha uma população negra muito grande, né? Cena muito... Então, na minha infância não existia preconceito, existiam as brincadeiras, aquelas coisas que hoje, né, a gente trata isso de uma outra forma, mas eu sofri muito situações no contexto pessoal ali, já um pouco já no início da minha fase adulta, e na questão profissional, sim, algumas empresas que isso era velado, né, de certa maneira, principalmente na década de 90. Mas depois de um certo tempo, isso acabou, porque, por exemplo, quando eu entrei na Genzyme, a Genzyme foi a empresa mais diversa que eu conheci, em 2004, né? Uma empresa absolutamente diversa, onde eu via que tinha de tudo. O nosso vice-presidente para a América Latina era o Dan Bedward, negro. Aí a Head Global de HR, Melissa Green, que cuidava da parte de recursos humanos, gay, mulher, sabe? Então se tinha isso muito proeminente, né? Então aquilo me liberou para trabalhar num ambiente onde eu não precisasse mais me preocupar com aquilo. E de fato foi assim que aconteceu. Eu fui promovido pelas minhas competências mesmo. Ninguém me favoreceu. Foi puramente pelas competências e de uma maneira concorrendo igual para igual com outros colegas, quando era uma disputa por uma posição. Nenhuma disputa hostil, muito pelo contrário, as coisas foram acontecendo de uma maneira natural na minha carreira. Nunca coloquei no papel o que eu iria ser, jamais. Talvez alguma das poucas vezes que eu tive essa conversa foi com o Luiz Azevedo, que foi meu diretor na Genzyme, com uma pessoa que eu sou eternamente grato, com a Eliana Tameirão também, que eu sou eternamente grato, essas duas pessoas, que me orientaram, né, onde eu poderia, né, o Devaney Bacarin também, me orientaram onde eu poderia ir, e aí eu estudei, me dediquei para melhorar algumas coisas que faltavam. Por exemplo, eu não falava inglês, em 2005, 2006, meu inglês era muito pobre, então eles me ajudaram muito nisso, mas tudo foi pela vontade, a força de vontade que eu tinha, o conhecimento técnico, pela minha formação, tudo isso me ajudou a ascender para posições que eu pudesse contribuir com o grupo, né? Mas sempre no intuito de que, assim, na verdade as promoções elas aconteciam porque naturalmente eu crescia, porque o grupo até me validava automaticamente, né? Então... Que maravilha. A gente falou tanto da Madison Pharma aqui, Edson, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não... Vamos explicar o que é a Madison Pharma para quem não conhece? Quais são as áreas de negócio, o que ela é? E só me esclarece uma coisa, eu também fui lá tentar ler, entrei no site, fui tentar entender. A Madison Pharma era antes uma outra empresa que foi adquirida pelo atual fundador, é isso? Me conta um pouquinho da história da Madison Pharma. A Madison ela surge lá na década de 40 com os familiares do Meyer. O objetivo deles era trazer medicamentos para Israel, porque Israel é uma zona de guerra, né? Tá numa zona de guerra, né? Então as empresas não querem se estabelecer lá. E aí eles fizeram a primeira parceria com a antiga Sandoz, né? Que hoje é Novartis. E passaram a ser os representantes da Sandoz em Israel, fazendo absolutamente todo o trabalho. A empresa modestamente perdoou por anos a fio assim. Quando em 95 o Meyer assume o controle da empresa. Antes disso ele tinha trabalhado em indústria farmacêutica lá em Israel, depois ele volta para trabalhar na empresa da família e aí ele remodela o negócio. E o propósito era, poxa, eu tenho que estar em lugares onde as farmacêuticas não podem estar, seguindo as mesmas premissas do que acontece em Israel. O que acontece em Israel acontece basicamente em grande parte do mundo. E quando a gente olha esse rest of the world que as pessoas falam, realmente é muito sinistro, porque você vê Estados Unidos, Japão e essa parte aqui, né, do oeste europeu aqui, né, que a gente fala, a Europa Central, que é Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha, países nórdicos e os Países Baixos ali, a gente diz que é a Europa, mas depois tem todo um leste europeu, né, tem toda uma Ásia, né, tem a Austrália também, o Canadá, que em muitas das ocasiões, muitas empresas não estão no Canadá. Ele entendeu que ele poderia seguir com essa premissa. E ser uma plataforma de licenciamento, não distribuidor. Claro que eles já foram distribuidores, mas hoje nós não somos distribuidores. Explica isso para quem não sabe, que é uma plataforma e o distribuidor. Qual que é a diferença? Plataforma, diferentemente no distribuidor. Distribuidor, eu vou lá, compro o produto e distribuo. Plataforma, não. Plataforma, eu sou uma affiliate-like, que eles chamam, né? Como se fosse uma afiliada da empresa. Uhum. Por exemplo, a Ultragenyx. Ela não tem condições de estar no Peru. Então, a Madison ela vai lá, se instala no Peru, uma estrutura tal qual a Ultragenyx tem no Brasil, com o diretor médico, com o MSL, com o diretor de regulatório, com o diretor comercial, com o Tech Ops. Enfim, a gente faz o trabalho de promoção de educação médica absolutamente igual e a gente tem os direitos de comercialização daquele produto. Naquele país eu contrato um distribuidor, não sou eu que distribuo, eu não tenho uma warehouse minha, eu não faço esse tipo de investimento.
eu opero tal qual uma farmacêutica. Mas os produtos, eu não sou uma empresa de pesquisa, obviamente, eu sou uma empresa de licenciamento. Então, eu fecho um acordo com a Biotech XPTO, que tem um produto que acabou de ser aprovado e, por exemplo, eu posso ter um acordo global, eu posso ter um acordo regional, e aí fecho um acordo com essa empresa e passo a ter o direito de comercializar esses produtos nos países onde eu tenho as operações, né? Então, isso que a Madison faz, isso que é uma plataforma, não é um distribuidor. Na verdade, é uma afiliada da empresa, né, onde ela não pode estar, com pessoas e profissionais com a experiência que eles requerem, que eles precisam, que é o que eles contratariam. Então, por exemplo, na Madison hoje nós somos uma plataforma que temos em grande parte dos produtos licenciados medicamentos para doenças raras e ultra raras. Aqui no Brasil nós trabalhamos com câncer, que ele é ultra raro. Ele entrou pela 205 para obter aprovação regulatória. Então, é basicamente isso. E os profissionais, para trabalharem na Madison, têm que ter comprovado essa experiência, uma experiência sólida, já tendo trabalhado com doenças raras. É o meu caso, o caso da Leia, o caso do Ludwig, que está na Colômbia, né? Quando eu pego os exemplos das pessoas, dos nossos amigos que fazem parte da Madison, todos eles com pelo menos 10 anos, 8 anos de experiência em doenças raras. Então, é isso que a gente faz. E, obviamente, voltando à tua pergunta, né, hoje a Madison, claro, a Madison cresceu, né, a Madison existe hoje, atualmente nós estamos em 36 países, com o objetivo de chegar em 50 países. Quando eu falo estar no país, é estar de fato com um escritório, com country manager, com diretor médico, com MSL, com key account, com diretor de regulatório, basicamente em todo o leste europeu, Austrália, Singapura, Coreia do Sul, né? Temos plano de expansão também para outros países, né, da Ásia, e expansão também geográfica na própria América Latina, né, e na própria Europa também, porque na Europa ainda tem, no leste europeu ainda tem países para expandir, né. Recentemente inauguramos uma operação no Cazaquistão, só para te dar uma ideia, né. Ninguém quer estar no Cazaquistão. Me lembro que a Sanofi tinha uma operação no Cazaquistão, mas eu pouco duvido que uma empresa biotech tal qual o BioMarin ou vai ter uma operação no Cazaquistão, né. Ninguém tem. Então, é isso que nós fazemos, né? E somos em torno de 1.200 funcionários no mundo todo, mas com esse drive, né, de business development, né, trabalhar nessa parte. São duas coisas, nós trabalhamos com licenciamento e trabalhamos na operação tal qual qualquer farmacêutica. Claríssimo, claríssimo. Vou te perguntar, quando você compara doenças raras de 10 anos atrás, o que mudou para hoje e o que ainda você acha que precisa mudar ou aprimorar? Mudou bastante. Primeiro, a questão da consciência sobre essas doenças, né? Hoje se fala muito mais sobre doenças raras. 22 anos atrás, quando eu comecei, era muito difícil trabalhar com doenças raras. Às vezes eu chegava em casa e falava, putz, vai ser impossível. Hoje mudou muito com relação à consciência, entendimento dos governos sobre o que é uma doença rara, políticas públicas, né? Hoje nós temos resoluções da Anvisa, nós temos uma política de doenças raras, né? Nós temos centros de referências muito bem estabelecidos, reconhecidos pelo governo, nós temos um número gigantesco de médicos que são muito capazes de fazer diagnóstico e tratar esses pacientes. Com muito orgulho de ser brasileiro e também de ser latino-americano, porque na América Latina hoje todos os países que você roda, e quando eu digo todos, é assim, você vai numa Guatemala, tem um especialista em doenças raras lá hoje, você vai no Equador, tem uma pessoa que sabe receber, orientar os pacientes, né? Então, avançou muito. Diagnóstico também, avançamos demais com a questão de diagnóstico e o arsenal terapêutico, né? Hoje, quando se fala em tratamento de doenças raras, você tem terapia gênica, você tem enzima recombinante, você tem anticorpo monoclonal, você tem todo tipo de arsenal, RNA de interferência, né? Você tem todo o arsenal terapêutico dirigido para essas doenças, né? Então, edição de gene também. Edição de gene não para uma doença rara, mas pode ser aplicado também. Hoje, eu vejo que nós estamos numa outra era, né? Uma era até de substituir aquelas terapias que chegaram há 2 décadas por terapias mais avançadas. Tem muito ouvinte aqui que é leigo, às vezes ouve por interesse no assunto. E muitas vezes me perguntam, mas existe um médico especialista em doença rara? Quem que é esse médico? Só pra gente deixar claro, assim, não existe uma especialidade chamada doenças raras, né? Não existe. Então, assim, você divide por grupos, né? Quando a gente fala de erros inatos do metabolismo, eu posso lhe dizer que muitos dos neuropediatras e geneticistas, principalmente, são os que realmente têm o domínio absoluto, né, nessas coisas, né? São muito bons. Quando a gente fala de doenças neuromusculares, você tem geneticista também que trata pacientes com doenças neuromusculares e o próprio neurologista muscular e o neurologista clínico que se interessa nessa área. Aí você tem a hipercolesterolemia familiar homozigótica, né, que é uma doença também rara, que geralmente cai na mão do cardiologista, o endocrinologista também vê, distúrbios de metabolismo ósseo também, que cai muito na mão do endócrino, pediatra, né, nefropediatra, né.
é muito variável hoje. Por isso que eu digo que o Brasil avançou muito, porque quando você olha todo esse conjunto, né, de profissionais, basicamente eles estão em grande parte das especialidades. Você tem gastro, você tem nefrologistas, você tem neurologistas, cardiologistas, médicos geneticistas, né? Então, não existe o especialista em raras, eu sou o especialista, né? Perfeito, claríssimo. Na tua, assim, quando a gente olha, né, a questão dessa estratégia, acesso, pessoas, né, e olha tudo que você aprendeu, tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso aí eu aprendi na dor e hoje eu faria completamente diferente? Na verdade, assim, quando a gente fala do acesso no Brasil, Paulo, ele é uma fórmula que você respondeu ela 3, 4 anos atrás, mas se você usar a mesma dinâmica para tentar responder hoje, não funciona, porque mudam as políticas públicas, mudam as regras, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu vivi um momento na minha vida em que eu penei muito na Genzyme. Eu nunca consegui, durante meu tempo de Genzyme aqui no Brasil, incorporar nenhum medicamento. Vertex, eu estava caminhando para isso, mas também saí precocemente, né? E me juntei à Ultragenyx. Na Ultragenyx, eu já tinha mais ou menos uma receitinha de bolo na minha cabeça quando eu entrei. Eu entendi o seguinte, eu preciso de algumas coisas aqui no Brasil para facilitar o acesso do paciente. Experiência dos pacientes brasileiros com a terapia. Um dado epidemiológico que seja não robusto, mas que eu tenha um dado epidemiológico publicado no Brasil. Que os pacientes que entram através da via judicial, que de alguma maneira iniciaram o tratamento, ou através de uso compassivo, que seja, esses pacientes sejam seguidos, que a gente possa publicar essa experiência, né, com esses pacientes, como eles estão responsivos, né, principalmente aqueles que iniciaram a terapia, fazer uma corte prospectiva e publicar esse dado. E, por último, ter um preço adequado. Na época, a gente não falava pay for performance, essas coisas de negociação por performance de produto. Hoje você tem outros modelos que estão sendo adotados, discussões na Câmara para se implementar isso como uma regra. Então, no meu momento da Ultragenyx, a gente, desde o dia zero, com os 2 produtos, a gente começou com essas premissas. Óbvio que eram medicamentos para doenças com dinâmicas totalmente diferentes. Funcionou, deu certo. Nós incorporamos os 2 medicamentos. E para uma incorporação de uma outra faixa etária para a mesma doença, já não funcionou porque mudaram as regras a partir de 2022. Então, hoje no Brasil, quando a gente fala de uma inclusão na lista, no SUS, de um medicamento para uma doença rara, eu vejo ele bastante desafiador porque você tem hoje um limiar de custo-efetividade muito baixo, comparado aos preços que esses medicamentos chegam no Brasil, mesmo com a aprovação da CMED, mesmo sabendo que o Brasil tem um dos menores preços do mundo, ainda se torna muito difícil. Mas o que eu digo assim, eu acho que o básico você tem que ter. Você tem que ter experiência do médico brasileiro com esse medicamento, publicações de dados do mundo real, né, do que você está vivendo com esses pacientes, um dado epidemiológico robusto e um preço que não vai ser custo-efetivo, mas custo-eficiente, que você consiga mostrar, pelo menos que o governo não é o mais barato, também não é o mais caro, e comparar, colocar outros comparadores, né? Muito difícil. É, muito difícil. Uma mensagem direta aí para os gestores de saúde pública, privada que estão nos ouvindo. Qual o primeiro passo que cada elo pode dar amanhã para que ninguém fique para trás, Edson? Primeiro de tudo, que é talvez a coisa que eu mais tenho lutado na minha vida quando eu falo com o gestor público, ou quando eu falo agora com os convênios, né? É que doenças raras, elas não são marginais, que elas são parte integral do sistema. Que esses gestores, cada passo que eles dão em colocar esses pacientes no centro das decisões deles, tal qual eles colocam um paciente com câncer de mama, com qualquer outra coisa. Acelerar acesso, priorizar diagnóstico precoce, fazer um melhor manejo desses pacientes, vai ser bom para todo mundo. Uhum. Não se trata de um nicho, você mesmo explicou ali, nós estamos falando de milhares de pacientes, milhares de pessoas no mundo, né, que são invisíveis, né, e precisam ter acesso a esse sistema, né. Então, o gesto mais poderoso que eu entendo que poderia auxiliar nisso é realmente dar visibilidade e agir para que nenhum desses pacientes seja deixado para trás. Eu sempre tenho a curiosidade, você já me colocou um pouquinho assim, que você não organizou. Mas assim, você não tem nenhum planejamentinho, Edson, em nenhum momento assim. Porque você chegou no que a gente chama no topo da carreira que muito executivo sonha. E é algo que você tem que se orgulhar. Sim. Em nenhum momento você falou assim, deixa eu parar aqui, eu preciso estudar isso pra chegar lá. Olha, eu quero ser um dia um general manager. Nunca te passou isso na cabeça? Nunca você se estruturou? Porque assim, como é que faz pra chegar onde você chegou? É assim, a pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão, meu, que nem eu sei responder. Pra ser bem honesto, Paulo, se eu falar que eu fiz um plano, eu tô sendo mentiroso. Eu não fiz nenhum plano. Eu nunca almejei na minha vida ser um GM. Eu sempre amei
quando eu entrei em doenças raras em 2004, eu estava finalizando meu curso de ciências biológicas, minha segunda graduação. Foi um momento da minha vida que eu esperava sair da indústria para ser professor. Comecei a lecionar, dar aula. Estava adorando ser professor e, de repente, me aparecem doenças raras, trabalhar com doenças lisossômicas, doenças genéticas e tal, e tudo conectando com o meu propósito de profissão, de ser biólogo. Eu me apaixonei tanto por aquilo que eu tive uma história na minha família do meu tio, que ele faleceu em 2013, né, bem depois disso, mas eu pude entender o que ele tinha depois, descobri o que ele tinha, né? Convivi com meu tio na família, né, com uma doença, com um retardo mental que a gente não sabia dizer o que ele tinha, né? Então, quando eu entro em doenças raras, parece que foi um presente do divino para mim, falar, cara, agora você vai ter oportunidade de tudo que você viveu lá na tua família, que você levava teu tio no médico junto com os meus primos, com a minha irmã, com a minha mãe, você vai ter oportunidade de ajudar famílias com isso. Então, eu mergulhei tanto nisso, eu fiz isso com tanto amor, que de alguma maneira lá internamente na empresa, quando eu ia dar uma aula, sei lá, as reuniões de ciclo, né, quer dizer, dar uma aula do produto, apresentar a tua região, eu sempre fiz isso com muita dedicação e tecnicamente eu estava afiadíssimo. Tinha acabado de sair da universidade, eu estudei muito a parte técnica, muito mesmo. Entender as doenças, eu fui muito além das doenças que a Genzyme manejava na época, fui entender o que era um erro inato, ler livros, comprei livros, né? Fiz um mestrado na área de genética humana com mucopolissacaridose, que é uma dessas doenças, né? Tudo por paixão, não por prospectando carreira. Se você me perguntar qual foi a única coisa que eu fiz, que eu entendi que ia me ajudar, e esse ajudar era assim, poxa, se eu for gerente de produto, estou vendo tanta coisa que eu posso fazer, se eu for gerente de produto, porque o gerente de produto na indústria de raras, ele não faz promoção de marca, o produto dele é a doença. Então, assim, se eu for um gerente de produto, eu preciso entender da doença, mas se eu não tiver inglês, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou poder fazer o melhor para esse grupo de pacientes aqui no Brasil? Porque o gerente de produto, ele cria estratégia de como achar paciente e como garantir acesso. É isso. Então, o inglês, para mim, foi uma ferramenta poderosíssima. Legal. Foi um divisor de águas. Com o inglês, com tudo isso que eu tinha, com o inglês, realmente me alavancou. Isso eu falo para todo mundo. Não foi o MBA, eu fiz um MBA lá, em Wharton, na FGV, isso aí não adiantou nada. Eu posso dizer que foi bom para o meu crescimento pessoal, fiquei muito feliz, profissionalmente me ajuda. Eu sou administrador de empresa também, foi a minha primeira formação, me ajuda muito hoje como GM, mas talvez o que me capacitou e o que me levou até onde eu estou foi a paixão de servir esses pacientes e ter genuinamente esse drive de estar dirigido a apoiar os pacientes. E aí, quando você cria isso com verdade, com genuidade, você atrai melhor teu time, você consolida melhor, as estratégias são reais, são verdadeiras, porque ninguém fica inventando moda, né? Então, aí é muito difícil falar o que eu planejei, eu nunca escrevi isso no papel, que eu queria ser gerente geral. Aliás, quando eu fui promovido para gerente geral, eu tomei uma surpresa, que eu fiquei até com medo, cheguei em casa, e assim, eu tinha que ir para o Panamá, já vou viajar para outro país, né? Eu não fui GM aqui no Brasil. Aliás, quando eu fui para diretor de unidade de negócio, para mim foi uma surpresa, quase caí da cadeira. Aí eu era um diretor jovem, eu tinha 1 ano e meio só como diretor de BU, já fui promovido para gerente geral, totalmente inesperado, não coloquei em papel nenhum. E fui. E estou já nessa cadeira já desde 2012, né? Já estou bastante feliz, aí são quase 14 anos já como gerente geral. Cadeira sempre muito maior do que eu, um banco gigante, né? Você não preenche o espaço dessa cadeira nunca. Dificílimo, sempre falo. Mas para mim foi uma dádiva eu poder estar sentado numa cadeira onde eu possa tomar decisões e acelerar para eles, para os pacientes. Que maravilha. Pô, que depoimento lindo. E esse ano, Edson, é o ano que a IA sai da teoria e vai para a prática. Aqui no Vioral a gente tem que perguntar para os executivos qual é o prompt que eles estão mais utilizando no dia a dia. E aí, Edson, o que você tem mais utilizado no dia a dia de IA generativa? Bom, eu sou fã da inteligência artificial generativa, tenho lido muito, já nos últimos 2 anos eu tenho me aplicado bastante. Sou um usuário assíduo de ChatGPT, Phantom Buster, tenho o Phantom Buster que conversa com o meu ChatGPT, tenho um assistente que faz as coisas para mim, um brigando com o outro para ver que é uma coisa muito interessante. E não existe um curso de inteligência artificial, né? Você tem que entrar, mergulhar e fazer. Mas o meu prompt diário sempre que eu peço é para me ajudar a transformar os relatórios que eu recebo, as coisas que eu recebo, e às vezes são complexos, que você não tem tempo de ler, insights valiosos que me ajudem no meu dia a dia. Boa. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo muito geopolítica, né? Então, eu tenho 2 países como Brasil e Colômbia, né? Numa situação muito complexa, né? O Caribe. Então, hoje, os meus prompts são muito para tentar entender esses insights no meu dia a dia, para eu chegar bastante atualizado, né? Insights claros e objetivos, e que me livre tempo para eu poder dedicar à estratégia e às pessoas da empresa e aos pacientes. Então, para mim, é isso. São os prompts que eu mais utilizo.
Que legal, Edson. Bom, Edson, eu queria, antes de mais nada, agradecer por você compartilhar os bastidores da Doenças Raras, sua experiência de vida, profissional, contar um pouquinho da história da Madison Pharma. Olha, ficou claro que, assim, para acelerar essa jornada toda depende aí de governança, dado, processos, colaboração real, que nem você disse com o ecossistema. Então, Edson, muito obrigado por ter participado aqui do Vioral. Muito obrigado, Paulo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Sou teu seguidor aí, sou teu fã, adoro os seus textos e agradeço muito aí. Para mim, me sinto privilegiado aqui participar hoje desse episódio. Que isso, Edson. Para nós é uma honra. Então, assim, ó, para você que nos ouviu, o que você pode fazer amanhã para encurtar um passo da jornada? Seja encaminhar mais rápido, desburocratizar um fluxo, estreitar parceria ou, quem sabe, medir o que importa. Então, para tudo isso, sabe o que eu vou te pedir? Siga o Vioral no seu player favorito, avalie este episódio e compartilhe com quem atua em hospitais, operadoras, indústria, regulação e associações de paciente. E até a próxima. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!